Bom dia, meus amados, graça e paz. Muito feliz em poder retornar a esta casa, muito feliz em poder rever essa igreja linda, tão acolhedora. Desde o primeiro momento em que a gente aqui chega, a gente se sente em casa e tem sido para mim, como eu tenho dito, uma alegria muito grande poder receber de Deus esse presente, esse privilégio de ter conhecido o pastor Valdemir, sua querida esposa Leni. Pastor Valdemir esteve conosco há 2 domingos atrás, né? Abençoando muito a nossa igreja. A gente veio no carro até conversando e Gustavo até comentou comigo. O pastor Valdemir pregou uma palavra lá sobre o melhor amigo e a igreja nem piscava, né? A gente teve o privilégio de poder tê-lo conosco, juntamente com alguns irmãos. Obrigado, pastor, mais uma vez. Uma honra poder estar aqui. Eu vim acompanhado da minha esposa, hoje ela pôde vir comigo. Fica em pé aí, deixa o povo te ver. Essa mulher é um milagre de Deus, né? Lembra que eu falei da última vez? Né? Na mesma semana que a gente descobriu que estávamos grávidos, né? Ela descobriu o câncer e foi uma batalha que nós enfrentamos ali. Mas Deus continua sendo Deus, né? E a última palavra sempre vem do Senhor. E a gente só não conseguiu trazer as crianças. Mas, pastor, eu fiquei apaixonado com essa apresentação de bebês aqui. Eu não sei se há a possibilidade de eu trazer o Heitor para ser apresentado aqui, gente. Porque eu fiquei apaixonado, né? Um sermão, uma aula. Que bom, que bom. Vim acompanhado da minha cunhada, do meu concunhado, Gustavo. Fiquem em pé também, deixa eu ouvir vocês. Gente, eu tenho uma cunhada loura, minha esposa é morena. Mas, enfim. Queridos, eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, eu a trago com muito temor e tremor. Eu tenho carregado uma palavra comigo que o Senhor me tem confiado e alguns poucos dias atrás eu tive a oportunidade ali na nossa cidade de poder ministrar a um evento do COPET, Conselho de Pastores, que nós temos lá na nossa região, de pastores e líderes, enfim, e o Senhor pôde me dar esta alegria. Eu compartilhei um texto com eles na ocasião. Ali na cidade hoje, só igrejas batistas, somos um pouco mais de 40, tirando algumas outras denominações, e nesse encontro, junto a todas as denominações de pastores e líderes, e eu tive uma oportunidade de poder compartilhar uma palavra que eu entendo que seja muito própria para esse tempo e para essa geração que nós estamos vivendo. E você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra ela comigo no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5, a partir do verso 2. Livro de Cantares, capítulo 5, a partir do verso 2. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abra-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma frecha, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade.
Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Que Deus os abençoe através da sua palavra. Meus amados, a Bíblia faz o uso de algumas analogias, de alguns simbolismos para passar uma mensagem. O próprio Jesus, por exemplo, ele toma para si algumas figuras de linguagem para apontar quem ele é e qual o propósito ao qual ele veio a este mundo. Por exemplo, nós, quando olhamos as Escrituras, vemos Jesus sendo chamado de a água da vida, o pão que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos Jesus sendo chamado da estrela de Davi, mas também em meio a algumas nomenclaturas que Jesus tem para si, ele também biblicamente ele é visto como o noivo. Automaticamente, quando Jesus se apresenta como noivo, ele olha a sua igreja e ela leva essa nomenclatura da sua noiva. Pois bem, se nós pegarmos essa analogia e se nós entendermos que o texto que está diante de nós é uma tipologia bíblica, isto é, um evento do Antigo Testamento que aponta para uma mensagem que traz uma verdade no Novo Testamento, nós vamos perceber que esse texto que está diante de nós, que esse livro que está diante de nós, muito mais do que falar de um relacionamento de um homem com uma mulher, muito mais do que ser usado nas ministrações, nas celebrações de matrimônio, nós podemos encontrar nesse texto aqui o estereótipo de Jesus e a sua noiva, isto é, a sua igreja. Fato é que o texto em questão está narrando um relacionamento de Salomão com a sunamita. Mas como eu falei, biblicamente falando, existe uma tipologia aqui nesse texto, e o meu objetivo é poder olhar esse texto em uma outra panorâmica, sem ferir em momento algum a mensagem que ele carrega, e nós vamos perceber, de acordo com este relacionamento do noivo com a noiva apresentado aqui nesse texto, que esta história que está diante de nós, por incrível que pareça, está sendo reeditada nos nossos dias como igreja, como cristandade. Podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o texto que está diante de nós está sendo reescrito na nossa geração. O texto que acabamos de ler em questão vai falar que este noivo apresentado no texto está indo em direção à sua noiva e ele tem o desejo de entrar, ele tem o desejo de se relacionar com ela. Na contramão da história, ela está dentro do aposento e ela está conversando com ela mesma. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo e dizendo: abra-me, irmã minha, querida minha, pomba minha, porque os meus cabelos já estão molhados pelo orvalho da noite. E aí ela começa um diálogo com ela mesma dizendo: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los? Eis a voz do meu amado que está batendo, e ela está perfumada, adornada, as suas mãos estão destilando mirra, e enquanto o amado está batendo, ela está relutando se abre, se não abre, até que um dado momento em que as batidas se cessam, ela decide levantar, e quando ela coloca a mão sobre a maçaneta do ferrolho e abre a porta, o amado já não está mais. E agora que o amado vai embora, ela decide ir ao encontro dele, mas ela não o encontra. A Bíblia vai dizer que ela é espancada, ela é machucada pelos guardas que rondavam a cidade. E quando esta noiva está impossibilitada de encontrar o seu noivo, ela está desgrenhada, ela está maltrapida, e aí ela encontra as filhas de Jerusalém e ela faz um pedido: olha, por favor, se encontrardes o meu amado, o que lhes direis? Que eu desfaleço de amor. Esse é o texto.
E confiado nessa palavra, eu quero poder, de uma maneira bem breve, nesses próximos minutos, compartilhar com você algumas características, algumas coisas que acontecem aqui nesse texto, alguns riscos que nós corremos quando nós nos detemos no nosso relacionamento com o noivo na mesma proporção dessa noiva aqui. O que o relacionamento do noivo com a noiva nos tem a mostrar? Eu reservei algumas lições e quero compartilhar com você. E a primeira delas é a seguinte: o relacionamento do noivo com a noiva vai nos ensinar que, por incrível que pareça, o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Parece uma utopia esta fala, mas eu vou repetir. Olhando o relacionamento do noivo com a noiva, de acordo com o texto, nós aprendemos que, por incrível que pareça, o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Eu quero ler com você novamente o verso 2 e o verso 3, quando a Bíblia vai dizer assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abra-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Guarde essa expressão, porque a minha cabeça está cheia de orvalho. A ideia do texto é afirmar o tempo em que ele permanece batendo a porta e ela é irredutível em abrir. Então ele passa um tempo batendo. Agora veja bem, quero convidar você a virar apenas uma página da sua Bíblia no capítulo 3. Os personagens são os mesmos. A história é muito similar, mas vai haver uma diferenciação entre um momento e outro. O texto que vamos ler agora vai falar dos mesmos personagens no início do relacionamento. No capítulo 5, o relacionamento já está consumado. Olha a diferenciação que há na transição do capítulo 3 para o capítulo 5. Capítulo 3, no verso 1 em diante. Olha o que vem. De noite no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Olha a similaridade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal o deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na recâmara da minha mãe, na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Deixa eu te explicar o que está acontecendo na transição do capítulo 3 para o texto em questão dessa manhã no capítulo 5. O capítulo 3 está narrando o início do relacionamento deste noivo com a noiva. E olha a similaridade que há nos dois eventos. No primeiro momento do capítulo 3, quando há o menor sinal, a noiva percebe que a presença do noivo não está por perto, ela fica desesperada. Ela não consegue permanecer sem a presença do noivo. Quando ela olha ao seu entorno e vê que o noivo não está, ela sai desesperada à procura dele. E ela vai rodeando a cidade, rondando a cidade. E ela chega diante dos guardas e faz a pergunta: por um acaso vocês viram o meu amado? E aí então, nesse interim, quando ela o encontra, ela o agarra de tal forma, desesperada, para que ela não mais perca essa presença dele. E ela o leva para a casa da sua mãe. Início do relacionamento. Passa-se um tempo, o relacionamento é consumado. Agora, a história é similar. Ela olha para o lado e o noivo não está, a presença do amado não está. Só que ao contrário do início do relacionamento, agora ela não está tão desesperada assim.
O noivo está do lado de fora, ela do lado de dentro, relutante se vai estar com ele ou não. E aí ela percebe que em um dado momento as batidas se cessam. E somente quando as batidas se cessam, ela calmamente decide levantar e ir em direção ao amado. Amados, qual é a moral da história de acordo com esse texto? E qual é o alerta que eu trago hoje para a nossa vida? Guardando as devidas proporções, por incrível que pareça, o tempo de intimidade pode gerar falta de proximidade. Por que eu digo isso? Queridos, a nossa geração, ela sem perceber, está se habituando ao tempo de caminhada com o Senhor, não mais valorizar a presença dEle como precisamos valorizar. A nossa vida eclesiástica, a nossa agenda litúrgica, os anos que fomos acarretando do nosso relacionamento com o Senhor, nos faz nos habituar, por vezes, com esta intimidade não mais aproximada. Afinal de contas, já que solidificamos o nosso relacionamento, começamos ou corremos o risco de começarmos a viver esta vida com Deus com mais ou não mais tanta proximidade como antes. É por isso que hora ou outra se prega sobre o primeiro amor. É por isso que hora ou outra nós como líderes dos dias de hoje, tendo mais trabalho para alcançar os que um dia foram alcançados do que aqueles que nunca tiveram contato com a nossa fé. Por incrível que pareça, o tempo que hoje nós investimos, falando da nossa vida ministerial, o nosso tempo, a nossa fatia é muito mais para resolver situações com crentes de longa data do que investirmos tempo com aqueles que estão iniciando a sua fé. Principalmente nesse período da pandemia, nós tivemos a condição de constatar a falta de solidez, a falta de firmeza espiritual, de pessoas que dependiam de uma vivência dentro de um templo para permanecerem firmes com o Senhor, como se nunca tivessem tido de verdade um relacionamento com Ele, como se precisasse de uma maneira quase que inquestionável de uma estada dentro de um templo para se manter firmes na presença do Senhor. O alerta que eu trago hoje é um alerta para a nossa geração, porque, queridos, o tempo de caminhada com o Senhor, por incrível que pareça, pode roubar de nós a nossa proximidade com Ele, porque as coisas vão ficando muito normais, muito naturais. Por exemplo, Jeremias capítulo 2, verso 13, a Bíblia vai dizer assim, o próprio Deus: 2 males cometeram o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e construíram para si cisternas rotas que não retêm as águas. O que Deus está dizendo nessa ocasião é acerca de um povo que agora, pela facilidade daquilo que se tem ao seu redor, deixa a própria fonte para beber água de cisterna. Não há mais uma busca, não há mais uma devoção, as coisas vão ficando normais demais, e esse é um risco que nós estamos correndo. O risco de nós nos habituarmos com a presença de Deus e fazermos com que essa presença não se torne mais tão importante na nossa vida. A constatação desse primeiro ponto, ela pode ser percebida até nos nossos próprios relacionamentos. Se não, vejamos. Imagine você que aqui está, e aí você começa a se lembrar do teu primeiro amor. Lembra das sensações que você sentia quando estava para ter aquele encontro com o amado, com a amada. As mãos suavam, sentíamos um frio na barriga, ficávamos naquela expectativa do horário bater para termos um encontro com aquele ou aquela a quem amamos. No início do relacionamento, toma-se um banho, penteia-se um cabelo, raspa o sovaco, dá aquele trato,
E aí damos um brilho no carro, preparamos o ambiente para um jantar, para um passeio. É o nosso primeiro amor. Com o passar do tempo, chega o noivado, os primeiros anos do casamento, e aí aquela preocupação até mesmo com a nossa própria roupagem no início do relacionamento. Agora com o casamento consumado, né? A gente dorme com meia sem elástico, me desculpa a expressão, cueca furada, camisa de político, né? Afinal de contas, ele já me conhece na minha intimidade e ela também, então tá tudo certo. A gente vive assim, a gente fica mais tranquilo, né? Ficamos mais relaxados no bom sentido. Por quê? Porque, ao contrário do início do relacionamento, agora meu casamento está consumado, então ela me conhece como eu sou e eu a conheço como ela é, então entre nós está tudo certo, até aí tudo bem. O problema é quando a gente transporta esta filosofia de relacionamento para o nosso relacionamento com Deus, isto é, para Ele está tudo certo, quando na verdade não. Queridos, como pastor, eu ainda estou no início da minha caminhada, vou completar 20 anos de ordenação. Digo isso porque estamos diante de uma sumidade aqui, né? Uma das grandes buscas que eu tenho tido com o Senhor é que Ele não retire de mim esse fogo, essa paixão pelo Senhor. Porque, queridos, isso aqui, por exemplo, que eu estou me propondo a fazer nessa manhã, para gente que vive do ministério, pode se tornar algo tão corriqueiro que a gente perca a importância de um momento profético como esse. É mais um sermão, é mais uma saída, é mais uma agenda para cumprir, mas não. Eu venho lá de Teresópolis hoje para ser uma voz de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Nós não podemos permitir que, em hipótese alguma, que o tempo de intimidade com Ele roube de nós a nossa proximidade. Porque se esta consciência não entrar na nossa mente e no nosso coração, estamos sujeitos a correr outros riscos que aqui estão. E eu agora passo para o segundo. Qual é? O relacionamento do noivo com a noiva também nos mostra que corremos o risco de nos sentir bem no palácio do rei, mesmo sem a sua companhia. Isso aqui é sério. Se eu não entendo que o meu tempo de intimidade pode me gerar falta de proximidade, eu concorro a um segundo risco: viver na casa do rei, mesmo sem a sua companhia. Verso 2 e verso 4. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Só até aqui. Queridos, vejam bem o cenário que nos é apresentado de acordo com o texto. A noiva está dentro da casa do rei. A noiva está à vontade nesse lugar. Ela agora tira a roupa em que ela está e coloca uma roupa convencional para que ela pudesse dormir. A noiva está usufruindo daquilo que a casa do rei oferece. Ela usa mirra, ela usa os aposentos, ela usa a cama. Ela então está desfrutando daquilo que o palácio oferece, mas um detalhe: a presença do noivo, a presença do amado não está lá. Ele está nas dependências, desejoso em entrar, em estar com ela, mas ela está acomodada.
Levanto, não levanto, lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los. Enquanto isso ele está batendo, e ela relutante se vai abrir ou se não vai abrir. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Recentemente eu fiz um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse lá na nossa igreja. Depois você pode constatar na sua Bíblia. Na maioria das vezes, isto é, nas 6 cartas, o texto inicial é: eis que venho sem demora. Mas quando chega na igreja de Laodiceia, a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Queridos, nós estamos vivendo um tempo profético, tempo onde as escrituras estão se cumprindo. Até então o Senhor estava enviando mensagens através da sua palavra, dizendo: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Estamos vivendo o tempo de Laodiceia, aonde ele já está às portas batendo. Só que tem um detalhe: existe um tempo determinado para essas batidas. Ele não insiste muito tempo. Ele tem a consciência que existe um tempo determinado para ele bater. Mas quando ele não encontra a resposta daquele ou daquela em que ele está batendo para se relacionar, diz a palavra que ele se levanta e vai. Pastor Valdemir, o que me chama a atenção nessa geração é que, por incrível que pareça, a nossa geração está se habituando a estar dentro do palácio do rei, mesmo sem a companhia dele. A nossa geração está sendo ensinada a usufruir daquilo que o palácio do rei oferece, independente dele estar ou não. Uma das frases, por exemplo, de Billy Graham disse certa vez que a igreja não é um navio de passeio, a igreja é um navio de carga. Eu acho fantástica essa expressão, porque a nossa geração hoje está sendo ensinada a olhar a igreja como um navio de passeio. Queridos, eu ainda sou de uma geração onde, por exemplo, quando uma pessoa se convertia, ela perguntava assim: qual o ministério que está precisando mais? Qual é a congregação? Qual é a missão? Onde a minha vida pode ser mais útil? Hoje, o que a igreja tem a me oferecer? A igreja está bem centralizada? A igreja tem estacionamento amplo para que eu possa parar a minha viatura? Tem ar-condicionado? Tem cafezinho na porta? Tem plaquinha? Tem luz? Tem som? Tem fumaça? Tem coca? Tem biscoitinho? O que a igreja tem? Porque antes, a nossa geração via a casa do Pai, e o que me estimulava a estar dentro dessa casa depois do meu encontro com Ele é a minha vontade de servir. A nossa geração hoje está sendo ensinada a estar na casa do Pai por aquilo que a casa pode oferecer. E tem sido ultimamente usada uma frase em vários púlpitos: o Pai está na casa. Deixa eu dizer algo para você: não é pelo fato do Pai estar na casa que Ele está aprovando aquilo que acontece dentro dela. E sabe por que eu tenho a liberdade de pregar o que eu estou pregando aqui nessa manhã? Porque eu tenho conhecido a vida dessa igreja, o pastor de vocês, a seriedade com a qual vocês têm vivido aqui. Isso me dá a liberdade de poder pregar uma igreja que tem a consciência da missão e da responsabilidade que ela tem. Então, meu papel aqui nessa manhã não é ensinar nada, é apenas compartilhar e motivar o nosso coração para que a gente faça diferença em uma geração que está andando na contramão da história. Uma geração que tem aprendido a estar na casa do rei, no palácio do rei, somente usufruindo daquilo que o palácio oferece. Em muitos lugares o palácio só tem celebração, só festa. Mas enquanto há festa no palácio, enquanto há palácios que estão cheios de súditos,
tem faltado a presença dele. Queridos, enquanto a gente celebra 70% da população carcerária do nosso país, de alguma forma já teve contato com uma igreja evangélica. Eu disse que a cada 10 presos, 7, pelo menos, em algum momento da vida, já passaram por uma igreja evangélica. Enquanto nós celebramos com o palácio vazio, a cada 10 casamentos no nosso país, em torno de 40% a 50% estão dando em divórcio. Enquanto nós celebramos na casa do rei, querendo desfrutar daquilo que a casa oferece, mesmo se a presença dele não está, as cidades no nosso país tidas como as mais evangélicas, isto é, 64,7% da população fazem parte de uma igreja evangélica, por exemplo, São Gonçalo, são uma das mais violentas do país. Não é pelo fato em cada esquina ter uma igreja que a gente pode perceber que o evangelho está crescendo. Não. Cemitério também cresce e não tem vida lá. Infelizmente, os crescimentos que a gente tem percebido de igrejas que estão sendo abertas nessa geração, ao contrário de outras gerações, estão vindo de divisão de igrejas, onde o ego, o orgulho do líder, quando bate de frente com a sua liderança, ao invés de sair somente ele carrega um monte junto. E aí eu vou abrir o meu ministério, aí a gente pensa que a gente está abafando. Em cada canto tem uma igreja, em cada canto tem uma denominação. Não. Precisamos entender que é um tempo seríssimo que nós estamos vivendo, de pessoas que têm sido doutrinadas a estarem no palácio do rei, mesmo sem a companhia dele. E isso é sério demais. Quero confidenciar algo para vocês e faço isso com muito temor, mas só para vocês perceberem aonde nós estamos chegando e por isso que precisamos orar. Queridos, há um tempo atrás eu estava pregando em uma determinada cidade e a igreja que nos recebeu, a minha esposa foi comigo, ela nos recebeu com muito carinho, com muita honra. Ficamos de um dia para o outro. A igreja nos hospedou em um hotel no centro da cidade. A gente viu lá muito mimo, muito carinho. E o pastor da igreja chegou tão feliz em nos honrar que ele disse assim: Pastor Jean, olha, hospedei você na melhor suíte do hotel, aonde ficou, por exemplo, fulano de tal que veio estar conosco em um outro evento. E aí esse fulano de tal é muitíssimo conhecido desta vida cristã no nosso país. É um pregador midiático, um pastor de uma grande igreja. Veja bem, e ele relatou comigo algo que me trouxe ali uma tristeza enorme ao coração. Ele disse assim: Pastor Jean, passei uma situação aqui constrangedora. Eu falei: o que foi, rapaz? Então, eu disse a esse que veio pregar: olha só, você pode ficar tranquilo à vontade, porque tudo que você consumir aqui vai ficar por nossa conta. Você fica à vontade. Ele foi e agradeceu. Quando esse pastor está indo embora, ele liga desesperado para o pastor presidente em que ele foi pregar: vem cá, eu preciso de você aqui no hotel. O que está acontecendo, rapaz? Eu deixei tudo certo aí. Falei: então, é exatamente por isso, vem para cá que eu preciso conversar contigo. E quando esse pastor dessa igreja que nos convidou teve o acesso ao outro, ele disse assim: rapaz, você colocou a minha despesa na conta da igreja? Sim, coloquei. Falei que você não teria nenhuma despesa. Rapaz, você não deveria ter feito isso. Por quê? Rapaz, eu consumi uísque, eu consumi isso, eu consumi aquilo, e estava saindo tudo automaticamente na secretaria da igreja, todo o consumo do pastor.
Você pensa que isso é pouco? Queridos, existem homens que estão à frente dos púlpitos, que quando saem de um lugar para o outro, levam meretrizes para esses lugares. Isto é, a igreja está pegando aquilo que ela recebe, desejosa em ofertar na vida de um homem de Deus, e ele pegando esta oferta e utilizando como meretrizes em hotel. Essa é a geração que nós estamos vivendo. E o meu receio é que o Icabod ou Icabod de Deus possa ser reeditado nos nossos dias. Porque, queridos, vocês têm aqui uma visão missionária ampla, abençoadora, e vocês sabem muito bem. A Europa, que depois do grande avivamento que acontece em Jerusalém, e aquilo vai se espalhando pelo mundo, a Europa era um berço do cristianismo. Eu tenho amigos meus que pregaram recentemente, por exemplo, na Inglaterra, na catedral onde Moody, Charles Spurgeon, Charles Swindoll pregava. Esses lugares hoje viraram boates, e a gente acha que essa realidade é uma realidade muito longe. Não é não. Se a nossa geração não se conscientizar da missão que ela tem, de que não vale a pena nós estarmos dentro da casa do rei, dentro do palácio do rei, se a presença dele não estiver conosco, nós estamos suscetíveis a viver exatamente o que esses outros lugares, que não poderia se imaginar que poderiam vivenciar isso, nós estarmos vivenciando. Não vale a pena nós estarmos na casa do rei sem a presença dele. Queridos, a gente pode ter falta de um monte de coisa dentro do palácio, mas a única coisa que a gente não pode perder é a presença dele. Hoje em dia nós vemos muitos palácios mais preocupados com aquilo que tem dentro, e a presença dele é um mero detalhe. Terceiro lugar e último, para a gente concluir, o relacionamento do noivo com a noiva também nos mostra que não nos é prudente exalar o cheiro do rei se não tivermos a sua companhia. Verso 5: levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra. Olha essa expressão: os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Só até aqui. O amado está do lado de fora batendo, querendo se relacionar com a amada. Ela do lado de dentro, usufruindo daquilo que o palácio oferece. E dentre algumas coisas que ela está usufruindo, a Bíblia vai dizer aqui que ela está fazendo uso da mirra. E deixa eu fazer aqui uma aplicação. Biblicamente, a mirra é vista como unção. Então veja isso. O mais alarmante aqui não é a noiva estar fazendo o uso da mirra, isto é, da unção que foi financiada pelo noivo. O mais alarmante aqui é ela estar fazendo o uso da mirra ou da unção para benefício próprio. Veja bem, falando da vida monárquica no Antigo Testamento, e a gente tem isso de uma maneira muito explícita no livro de Esther, por exemplo, a candidata para estar com o rei precisava de um preparo de pelo menos 1 ano, dentre esses 6 meses, fazendo uso de mirras. Mas veja bem, as mirras que eram feitas o uso não era de escolha da pretendente, a mirra era escolhida pelo rei, tinha que ser pelo cheiro que ele agradasse, tinha que ser pela escolha dele.
Então a mirra utilizada é para que o noivo, isto é, o rei, pudesse usufruir dela. Aqui, guardando as devidas proporções, nós temos a mesma figura de linguagem. Nós temos uma noiva que está fazendo uso da mirra, isto é, da unção, mas não é com o propósito de agradar quem está financiando esta mirra ou esta unção. Ela está usando para benefício próprio. E aonde eu quero chegar com isso? Qual a moral da história? Infelizmente, corremos o risco de nos tornar uma geração que faz o uso da mirra para benefício próprio, sem a presença dele. A nossa geração hoje tem sido uma geração que tem buscado esta autopromoção o tempo todo, independente se ele está nos aprovando ou não. Uma geração de crentes ou de membros de uma igreja que está sendo doutrinada a fazer o uso desta unção para benefício próprio, para se autopromover. Como diria Hernandes Dias Lopes, temos transformado a igreja no mercado, no púlpito um balcão, no evangelho um produto e em crentes consumidores. A nossa vida está exposta nas redes sociais o tempo todo. Estamos vivendo como se vivêssemos em vitrine de shopping. É algo só externo. Só que nós nos esquecemos que Deus tem cadeira cativa no nosso coração. Queridos, como a gente ouve muitas e muitas vezes a igreja orando por um avivamento, e temos que orar, a igreja orando para que haja um derramar da unção de Deus sobre a nossa vida. O problema não está nisso, mas a pergunta é: por que alguns desejam essa unção? Para que alguns desejam essa unção? Para benefício do reino ou para benefício próprio? E como essa história é concluída? Quando esta noiva não se atenta que o tempo de intimidade pode roubar de nós esta proximidade, quando esta noiva está habituada a estar na casa do rei, mesmo sem a companhia dele, quando esta noiva faz o uso da mirra para benefício próprio, mirra essa que é financiada pelo rei, aonde esta história vai terminar? Nos versos 7 e 8 nós percebemos aqui: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas do muro. Isto é, a noiva está desnudada, exposta. Aquela imagem de antes, agora ela é revelada na sua essência. É assim que esta noiva está sendo apresentada. Por quê? Tudo porque no início ela não se atinou que o tempo de intimidade estava roubando dela a falta de proximidade. E aí ela começa a pegar uma ladeira abaixo. E ela termina a história desta forma, completamente exposta a tudo e todos. Mas aí, se eu terminasse a minha mensagem aqui, a gente poderia sair daqui um tanto quanto cabisbaixos. Pastor Jean, quer dizer então que não há esperança? Quer dizer então que não há salvação para esta igreja desse tempo? O que me apaixona no texto é o que está no verso 8, quando a Bíblia diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, quando encontrardes o meu amado, o que lhes direis? Que desfaleço de amor. Queridos, quando porventura esta noiva, por alguns motivos, não tem condições de buscar a presença desse amado, do noivo, ela precisa ter por perto quem possa fazer. E aonde nós nos encontramos nessa manhã, nessa história? A Igreja Batista de Parque São Basílio, a Igreja Batista Central em Teresópolis, como tantas outras. Nós somos as filhas de Jerusalém nesse texto. Se ao perceber que a noiva está se distanciando do noivo, quando ao percebermos que ela está ficando exposta,
e perdendo a essência desta presença, nós precisamos nos portar como essas filhas de Jerusalém, buscar a presença do amado e trazê-lo novamente para perto da noiva. Meu querido pastor Valdemir, esse é o desejo do Senhor nesse tempo sobre a nossa vida, aonde nós olhamos e vemos uma noiva na nossa geração descomprometida, interessada nos seus próprios interesses, barganhando com a fé o tempo todo, e a presença do noivo se afastando. Qual é o nosso papel? Resgatarmos essa presença e trazermos novamente para perto da noiva. O que eu desejo para cada um de vocês, para esse querido ministério, para esta igreja, é o que eu tenho pregado na minha igreja e tenho compartilhado com o meu povo. Ainda há esperança. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos e aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, se nós sairmos daqui com esta consciência, ainda há tempo. Não vamos permitir que o noivo vire as costas e vá. Precisamos fazer de tudo para que ele possa novamente estar perto de nós.